Desde muito pequenos, somos apresentados a um objeto que pode ser aparentemente limitado em tamanho, mas contém o universo em si. É um objeto móvel que pode ser usado como um guia de viagens ou como um amigo. Você já sabe do que eu estou falando? Isso! Eu estou falando do livro. Muitas vezes ele é tido como um objeto lúdico. Mas você sabia que ele sozinho representa um grande mercado? Sim, o mercado editorial atua em todos os países e movimenta milhões de reais por ano. E é sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Como o mercado editorial existe no Brasil? E como ele vem se reinventando nos últimos tempos? Bora conferir? Assim que um autor decide enfrentar o desafio de publicar uma obra, ele naturalmente faz escolhas. Para quem eu vou escrever, sobre o que eu vou falar, em que formato que eu vou escrever. Respondidas todas essas perguntas, chega então o momento de levar a obra até as mãos do leitor. Mas como fazer isso? Hoje em dia, há algumas possibilidades de viabilizar uma publicação. O modelo mais clássico é aquele ditado pelas grandes editoras, que costumam arcar com todos os custos de produção, como a criação da capa, a impressão e a distribuição. Essas editoras têm contato direto com as livrarias, que recebem esses exemplares por meio de consignação. Funciona mais ou menos assim. As editoras enviam grande quantidade de exemplares para as livrarias, que por sua vez ficam na função de disponibilizar espaço em suas prateleiras para então compartilhar a obra com o público. Apenas quando o exemplar é vendido que o valor é repassado para as editoras. O problema é que por causa das frequentes crises econômicas que o país atravessa desde 2006, que as vendas começaram a cair expressivamente, o que gerou também a decadência das grandes livrarias brasileiras, que eram pioneiras no modelo Megastore. De acordo com uma pesquisa realizada pela Nielsen Book para a Câmara Brasileira do Livro e Sindicato Nacional de Editores de Livros, somando os dados de 2019 com os dos anos anteriores, o mercado caiu 20% desde 2006, com a crise se acentuando depois de 2015. Todo esse cenário, somado à pandemia do novo coronavírus, acelerou potencialmente a crise no mercado editorial, que já vinha buscando novas soluções, como vendas através de e-commerce, e-books, clubes de leitura por assinatura, editoras independentes e feiras literárias, por exemplo, deram um novo ar ao mercado editorial e contribuíram para que o hábito de leitura aumentasse. Só para se ter uma ideia, de acordo com um levantamento feito pela Bookwire, distribuidora de e-books, o número de exemplares distribuídos pela empresa em 2020 entre março e abril foi 80% maior que a soma do ano de 2019 inteiro. Em número, estamos falando de 9 milhões e 500 mil livros digitais. Já os livros físicos, só no Brasil em 2020, foram mais de 4 milhões de exemplares vendidos. Tendo em vista todo esse panorama, agora mais do que nunca, foi na publicação independente que muitos autores encontraram uma alternativa mais acessível e rentável para colocar em prática os seus projetos. Esse modelo ganhou muito espaço no mercado e se mostrou bastante eficiente, muito porque democratizou o acesso que antes era restrito às editoras e trouxe consigo o financiamento coletivo como um potencial aliado. Para entendermos um pouco melhor essa dinâmica, nós do Conexões Literárias conversamos com dois profissionais da área, Vitor Rodrigues, que é escritor independente, e Nibrizante, editor da Selim Trovoar. Como vocês enxergam o mercado editorial no Brasil atualmente? E como é trabalhar de forma independente dentro dessa estrutura? Eu acho que primeiro seria interessante pontuar o que é esse mercado editorial independente, porque eu vejo que existe um mercado editorial independente, que é esse mercado das pequenas editoras, que é um mercado que tem acesso a livrarias, tem acesso a revistas, tem acesso a bienais, e são autores e autoras que são convidados para eventos e afins. E tem o mercado editorial independente de guerrilha mesmo, que é o que eu participo, que é colar em sarau, ir em eventos, sair vendendo livro na rua, trocando ideia no bar. Assim como vários outros países, o Brasil é marcado por alguns monopólios. Na produção, né, de livros não é diferente. E aí o que eu faço e vários outros autores e editores fazem é tentar criar alternativas. Quando eu falo isso, criar
não é necessariamente inventar nada de novo, mas é propor soluções dentro do que pode, né? Dentro do alcance. Bom, falando do meu recorte, como um poeta de São Paulo que se conecta com outros estados também, mas eu vejo de uma forma muito restrita. Tem suas fórmulas muito bem definidas e se você quiser se adequar a esse mercado editorial, você atende essas fórmulas. E onde eu fui criado e onde eu circulo ainda hoje, que é na literatura independente, periférica, o mercado editorial não chega. Chega assim como turista, sabe? Para pegar um e levar para dentro, assim. São coisas bem distintas, né? E geograficamente, em vários outros aspectos, o leitor da Céline Trouvoire, ele não é necessariamente o leitor que consome essa literatura produzida por grandes editoras, né? Sendo assim, soluções como criar livrarias em bares, em espaços culturais onde acontecem saraus, por exemplo, a própria venda, né, direta através de redes sociais, não só através de site, né, mas essa venda que é feita por mensagem, enfim, essas alternativas que são bem diretas, né, é o que tem se apresentado como solução, né. Quais as vantagens e desafios de estar inserido de forma independente no mercado editorial? Eu acho que a vantagem principal, assim, é de você ser o seu livro, sabe? Eu sou a minha poesia. Então, quem quiser comprar o meu livro, pode falar comigo. Quem quiser falar sobre o meu livro, pode falar direto comigo, não precisa esperar uma palestra onde eu vou participar ou coisa do tipo. Quem quiser me convidar, inclusive, para um bate-papo com os alunos na sala de aula ou com a turma da faculdade, pode me chamar. É um contato mais direto, assim. É fazer literatura muito mais com as pernas do que com caneta ou com teclas. E os desafios, o desafio é ter perna para isso, né? Eu tenho 2 só, então não dá para estar em todo lugar o tempo todo. É muito cansativo, é extremamente mais cansativo do que, não sei, pelo menos é o que eu vejo de quem está em outros meios. Mas é isso também, traz outras vantagens, traz algumas trocas um pouco mais próximas. As celebrações, as vitórias, elas são micros e eu acho que a gente celebra um tanto cada uma delas, né? Que é, por exemplo, ver crianças, ver pessoas que não têm necessariamente o hábito da leitura, né? Que não são também necessariamente alfabetizadas, mas que compram um livro nosso e faz daquele livro uma estreia ali no mundo das letras e de alguma maneira uma paixão. Às vezes a gente fala de literatura e a gente pensa, sei lá, em Joyce, em Dostoiévski, em vários clássicos que são fundamentais, não estou discutindo isso, nem é esse o caso, mas que não são possíveis para quem não é leitor ainda, né? Você iniciar a sua jornada literária com Machado de Assis não é necessariamente o mais indicado, né? E a gente tenta produzir livros que também sejam para esses autores, para esses leitores de estreia, né? Então, acho que uma das grandes conquistas é ter esses retornos, né? Eu acho que aí, quando eu falei do que se mistura, é que é isso, né? Os desafios de chegar, essas publicações chegarem aos leitores que ainda não sabem, que gostam de ler, e ter esses retornos. Ni, como a Céline Trouvoire atua no mercado editorial? Muito se fala, né, da necessidade da formação de base, né? Formação de leitores. Eu acho que a Céline Trouvoire, além de editar, acho que a gente faz algumas provocações, algumas levantes, assim, que é tentar provocar mesmo o leitor a opinar sobre os livros, né? A não deixar o livro ficar só como uma experiência individual, né? Então acho que os livros, eles querem um mundo, né? Acho que todo livro sonha em ser muito mais do que papel. Essa distribuição, ela acontece muito corpo a corpo, assim. Sou eu quem
embalo, quem leva os livros até os correios. Então não basta só revisar, editar, pensar um formato, né? É um processo bem braçal, né? E eu acho que essa é uma característica não só da Selo Trovoar, mas de várias outras editoras. Vitor, pela sua experiência na área de financiamento coletivo, você poderia fazer uma reflexão sobre as vantagens e desafios desse mecanismo? Meu último livro, né, foi lançado a partir de um financiamento coletivo, foi 100% bancado por esse financiamento, consegui atingir a meta. Mas a vantagem é isso, é um dinheiro que chega limpo na tua mão e você tem autonomia para fazer da sua maneira. Quando eu lancei meu livro, eu escolhi quem ia revisar, eu escolhi quem ia fazer uma coordenação editorial, eu escolhi quem ia diagramar, eu escolhi a gráfica que eu ia fazer. Então é isso, é estar inserido no processo sempre e estar junto aprendendo a fazer. Mesmo que eu não vá fazer, eu não pretendo diagramar um livro, eu sempre pretendo contratar alguém para fazer isso, fazer arte gráfica, essas coisas. Mas eu acho legal eu saber a língua que se fala quando se trata disso, para na hora que eu for contratar um profissional ou uma profissional, conseguir passar da melhor forma o que eu tenho de ideia e também absorver da melhor forma as ideias dessa pessoa. E os desafios é exaustivo. Você tem que estar na internet o tempo todo assim. Você tem que quase ser um influencer para você conseguir angariar esses fundos aí. E ser influencer para quem é poeta também custa muito. São duas funções que são bastante complicadas de exercer ao mesmo tempo. Mas estamos aí. Eu tenho cada vez mais encontrado um jeito orgânico assim também de fazer isso. De como que é que estar presente nas redes para conseguir financiamentos e afins pode ser um jeito de eu mostrar o que eu estou fazendo e não ter que produzir conteúdo para a internet, sabe? É jogar o meu conteúdo na internet e não ter que produzir direcionado. E isso exige um tempo, exige um pouco de prática e estudo, de reflexão a partir dessa prática. Mas acho que esse seria o principal desafio mesmo. Você lançaria um livro com uma grande editora? Eu lançaria sim. Eu acho que seria um ótimo ponto na minha carreira lançar com uma grande editora. Principalmente por acessar públicos que eu não acesso. Não tenho como acessar públicos de grandes editoras, porque porque acho que tem a ver com a primeira pergunta, a primeira resposta que eu dei, assim, tem uma estética, é um meio muito restrito, uma fórmula muito restrita, e eu não trabalho nessa fórmula, seja porque não me interessa, seja porque eu não sei também, não sei se eu sei, mas eu lançaria sim. Eu já tentei lançar com editora. Esse meu último livro que eu fiz por financiamento coletivo sairia por uma editora, não era uma grande editora, mas também não é uma editora pequena, é uma editora que eu respeito muito o trabalho, inclusive. Mas quando eu fui ver o contrato, não valeu a pena nem um pouco, assim, porque eu sempre, desde a minha primeira publicação, eu vendi de mão em mão, eu mesmo financiei, e aí o retorno financeiro vinha para mim, e eu vendia o livro barato, porque eu mesmo financiei, no caso, meus livros sempre custaram R$20 no máximo, então é acessível. E aí quando eu fui para a editora, por exemplo, o livro já tinha custado no mínimo R$36. R$20 para 36 é muito dinheiro, é muita diferença. Então não valeu a pena para mim. E principalmente todos os contratos que eu vi até hoje, você fica com uma porcentagem no preço de capa, em troca de ceder os seus direitos da obra para essa editora, e não vale a pena. Nem financeiramente não vale nada a pena, em troca de uma distribuição, mas aí a editora distribui, mas às vezes quem vai ter que fazer o corre é você, ou uma produtora. Então eu lançaria por uma grande editora, caso fosse convidado, apenas se tivesse um contrato para eu escrever o livro, sabe? Tipo, estamos te pagando tanto para você escrever o livro tal. Aí sim, eu ter um livro pronto e chegar numa editora e falar assim, olha, vocês produzem para mim esse livro? Eu não faria, eu prefiro fazer por conta. Como vocês vislumbram o mercado editorial como um todo no Brasil pós-pandemia? Esse momento, né, pandemia e talvez pós-pandemia, que sabe lá quando virá, eu acho que está muito pautado nessa literatura em outros formatos que não sejam apenas o papel. E aí pode ser, eu penso, né, nos pontos de ônibus, nas ruas mesmo, como falei com os lambes,
E eu acho que a digitalização eu acho que é o próximo passo aí. E posso estar equivocado, mas eu acho também que livro não quer ser só livro. Eu acho que eles já vinham se reinventando antes da pandemia, pensando que os livros têm que sair da prateleira se eles quiserem sobreviver, se eles quiserem ser comprados e lidos. E então eu acho que ele tem compreendido esse lance de estar em mais eventos, de acessar escolas e afins. Eu vejo a escola como um grande meio para essa literatura se desenvolver. Inclusive, até hoje, o meu principal público consumidor é feito de professores e professoras. E ele está compreendendo a internet também, né? Está entendendo que o livro tem que estar na rua. Tem que estar na rua, não adianta, as pessoas não vão mais à livraria comprar. E aí a rua hoje é o quê? É a rua mesmo, os eventos, é botar o livro na mochila, debaixo do braço e colar. E é também a internet. A internet é esse território aí que a gente está desbravando. E na pandemia foi um período de muito experimento, muito teste, muitas novas fórmulas que tentaram ser criadas. E agora não, né, porque ainda não passou, mas quando estiver passando, vai ser um momento de a gente refletir sobre tudo isso que a gente fez e ver o que a gente pode pegar para levar adiante, o que a gente vai falar, essa experiência não foi interessante não. Mas eu acho que é isso, é um período de reflexão e reinvenção para que a literatura esteja onde ela deve estar, que é circulando, né? Já disse o poeta Sérgio Sampaio que um livro de poesia na gaveta não serve para nada, lugar de poesia na calçada. E a gente se vê logo menos. Um beijo. É isso, gente. Um beijo. É muito conteúdo para esgotar esse assunto, né? Deixa aqui pra gente seu comentário, divide a sua experiência, enfim, sinta-se à vontade para enriquecer esse diálogo tão importante que com certeza vai fomentar o movimento literário. E no próximo programa nós continuaremos falando sobre produção literária, mas agora de um outro viés, o mercado independente e a democratização do acesso à literatura através dos saraus. Qual a função social e econômica que esses encontros proporcionam? Além disso, em fevereiro vai ter muita coisa legal. Sarau, slam, contação de história e muita literatura. Mel Duarte e Michel Leandro participam do quadro Defenda Seu Best com um livro, Histórias de Leves Enganos e Parecenças, de Conceição Evaristo, homenageada da FIU. O Clube do Livro vai discutir a obra O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati, sobre a coordenação de Gabriela Pedrão. E o Sarau do Binho e o Slam da Cana vão participar de duas atividades muito especiais. Olha, se eu fosse você, não perdia não. Por hoje eu me despeço. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais para ficar sempre antenado. Até mais!